Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ver que muitas vezes nós somos a Bíblia que os outros leem. Levítico capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor havia lhe ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor me ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto, atou-lhe os turbantes, como o Senhor havia lhe ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar, ao redor, e o purificou. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que estava sobre as entranhas, a membrana do fígado, os dos rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar, ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as penas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Mas Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a porta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois, Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor.
Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro, e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. E como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. E observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para dar ênfase a essa, esses 2 atos. O primeiro ato de fazer várias ofertas. Uma oferta pelo pecado, uma oferta pelo holocausto, uma oferta de consagração. Isso nos mostra que esse é nosso processo de vencer o pecado, de superar, de dar esse passo na nossa vida em direção a uma vida agradável a Deus, que a nossa vida seja um aroma agradável a Deus, ela passa por etapas. Primeiro, de reconhecimento desse pecado, o que já é um grande desafio, porque muitas vezes a gente fica tentando justificar o nosso pecado, um coração rancoroso, amargurado, sempre com justificativas de que alguém nos machucou, de que nós sofremos e, portanto, temos este direito de nos sentirmos assim. E Deus, ele mostra que é por etapas. Primeiro a gente reconhece, depois a gente oferta em consagração. E quando eu consagro algo a Deus, eu separo para Deus. Eu separo para Deus. E é esse o passo que vai gerar transformação no nosso caráter e na nossa vida. E o segundo ponto é sobre esse ato de aspergir o sangue. Porque hoje nós não precisamos mais matar os animais e aspergir o sangue deles sobre o altar. O sangue do altar já foi derramado. É pelo sangue de Jesus que nós somos lavados. E nós precisamos crer e sentir isso no coração, de que houve um sangue derramado pelo nosso pecado. O fato de nós não matarmos mais um animal não elimina a realidade de que houve um sacrifício pelo nosso pecado. Houve um sacrifício para que nós pudéssemos estar mais próximos de Deus. E esse sacrifício foi muito, muito, muito mais caro do que um animal queimado no altar. O sangue do próprio Jesus derramado para lavar o nosso pecado. Capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, os anciãos de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para a oferta do pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais, amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a consagração se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproximem-se do altar, faça sua oferta pelo pecado e o seu holocausto,
e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois, faça a oferta do povo e dê expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe sangue. Ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois, Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta ao povo, do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou as ofertas de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais. E ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita, Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. É aqui que nós podemos perceber como nós somos a Bíblia que os outros leem. Arão repetiu exatamente o mesmo rito que Moisés havia feito. Arão obedeceu e ouviu de acordo com o que Deus havia ordenado. Não é orientado, é ordenado. Deus nos dá ordens e nós somos obedientes ou desobedientes. Deus não é alguém que está sugerindo uma forma de viver, uma forma de agir. Ele é alguém que nos mostra o caminho que é agradável a Ele. E não tem meio termo, como diz o meu bispo. Não tem meio termo. Ou somos obedientes ou somos desobedientes. Mas quando somos obedientes, as pessoas ao nosso redor leem a Bíblia que vive em nós. E aí podem experimentar aqui o que ele coloca no versículo 22. Na verdade, 24. Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Que as pessoas que olham para a nossa vida possam ver esse Deus e dar gritos de alegria e se render prostrados para esse Deus que amamos tanto. Amém?